Nessa aula, abordaremos o tema frações, que é um tema que não é difícil, mas que muitos alunos se enrolam aí. É um tema que deveríamos dominar aí durante o sexto ano, né, e levar para a vida, mas tem alunos no ensino médio que têm problema com frações e pessoas até no ensino superior com problemas aí com essas frações. Essencialmente, nós temos as operações fundamentais com as frações, que seria multiplicação, divisão, soma e subtração. O grande problema e o foco desse vídeo hoje vai ser a soma e subtração. Ok, então, inicialmente, vamos imaginar que temos aqui duas barras de chocolate e ela está dividida aqui em uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. E aí vamos imaginar que dessa primeira barra eu só tenho duas partes, as outras três já foram comidas. Então eu posso falar que nessa primeira barra de chocolate eu tenho dela duas partes de 5. Então, esse 2/5 simboliza justamente duas partes no total de 5. Se eu vou fazer uma operação de soma, imagina agora essa outra barra de chocolate. Essa outra barra de chocolate só sobrou uma parte. Então, aqui, essencialmente, eu tenho uma parte de 5 da barra de chocolate. Somar frações, principalmente quando o denominador é igual, é muito fácil. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho duas partes de 5 e se eu tenho mais uma parte de 5, deixa eu colocar aqui uma terceira barrinha de chocolate. Olha como vai ficar simples de entender. Ó, então eu vou colorir, eu vou deixar a primeira barra de azul e a segunda de vermelho, colorido. Então, eu vou juntar os 2/5 que eu tinha dessa primeira barra mais 1/5 da outra. Isso me dá um total de 3/5. Por isso que quando vamos somar frações aí de mesmo denominador, a gente conserva o de baixo, que é o denominador, e soma o numerador. Então, 2/5 mais 1/5, ficamos com os 3/5. Só você lembrar desse desenhozinho aqui que vai te auxiliar. Então, de novo, quando eu somo frações de denominador igual, isso serve tanto para a soma quanto para a subtração, vai acontecer isso. Eu vou conservar o de baixo e somar o de cima. E se por acaso fosse menos? 2/5 menos 1/5. Mesma coisa, 2 menos 1, 1. 1/5. Aí é o caso de, imagina você ter duas barras e tirar uma. Você ficaria só com uma barrinha, um tabletinho, né, do chocolate. E no decorrer dessa aula, eu vou ficar apenas no conjunto dos números racionais absolutos. Ou seja, eu vou tratar aqui só de números positivos, tá? Eu não vou abordar resultados negativos, porque os meus alunos do sexto ano ainda não estudaram números negativos. Então, esse vídeo vai servir para todos os anos aí. Para quem já estudou os números negativos, é bem tranquilo. Um outro exemplo de soma. Eu poderia somar aqui 1/5 com 1, 2, 3/5. Qual seria o resultado? Se eu juntasse todos esses pedacinhos aí para formar uma barra nova, eu teria uma parte que é dessa primeira, mais 3 partes que é da segunda. E olha só, eu sobraria 4/3. Então aqui é quintos, né? 1/5 mais 3/5 é igual a 4/5. Tranquilo, beleza, muito fácil quando temos aqui frações de mesmo denominador, mas normalmente os alunos não têm problema quando as frações têm o mesmo denominador. Qual que é o problema normalmente? Muitos alunos fazem assim, ó, 1/2 mais 1/3, eles somam de cima e somam de baixo. E aí, nada a ver, né? Para isso nós vamos, para não ficar uma aula muito longa, vamos tentar fazer uma abordagem mais prática. Primeiro eu vou usar frações aparentes. Vou fazer aqui nesse pedacinho aqui. Imagina que nós queremos somar duas frações aparentes. O que são frações aparentes? São frações que o seu resultado não é um número racional. Ele é um número natural ou um número inteiro. Por exemplo, a fração 4/2, isso é uma fração, só que o resultado dessa fração é 2, né? Então, não precisamos de tratá-la como uma fração, mas é uma fração aparente. Mais outra fração, por exemplo, 10/5.
Não, 10 quintos também é 2. Vou usar uma outra fração. 15 terços. Então, sabemos que essa primeira fração aqui, o resultado é 2, né? 4 dividido por 2 é 2. 15 dividido por 3 é 5, e aí 2 mais 5, 7. Mas e se essas frações não fossem frações aparentes, fossem frações que realmente, né, representassem um número racional, né, um número com vírgula, por assim dizer? Olha só, perceba que 4 dividido por 2 é 2, certo? Se eu multiplicar essa fração toda, em cima e embaixo, numerador e denominador, por um mesmo número, por exemplo, o 2, se eu multiplicar essa fração toda por 2, como que ela vai ficar? 8 vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? 2 vezes 2, 4. E 8 dividido por 4 também é 2. E se eu quiser multiplicar essa fração aqui toda por 3, por exemplo? Sem problema nenhum. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2, 6. E 12 dividido por 6 também é 2. E se eu quiser multiplicar por 5? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 10. 20 dividido por 10 também é 2. Isso sempre vai acontecer em qualquer fração. Você pode pegar sua calculadora e testar qualquer fração. Por exemplo, você pega 1 dividido por 2, que é meio, né? Dá 0,5. Se eu multiplicar ela toda por 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 4, faz aí, também é meio. Se eu resolver multiplicar essa fração toda por 500, 500 vezes 1, 500. 500 vezes 2, 1000. 500 dividido por 1000 também dá meio. Então, essa propriedade é a propriedade das frações. Podemos multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, que o resultado dessa fração não se altera. Eu vou achar uma fração equivalente. Isso só não vai funcionar para o zero, tá? Diferente do zero, você pode multiplicar por qualquer número, que você vai obter uma fração de mesmo valor. Então, voltando aqui, já sabemos que todas essas frações têm o mesmo resultado. Eu vou fazer o mesmo procedimento com 15 terços. Se eu resolver multiplicar essa fração por 2, 15 vezes 2, 30. 3 vezes 2, 6. 30 dividido por 6 também é 5, porque 5 vezes 3 é 30. Se eu multiplicá-la toda por 3, 15 vezes 3, 45. 3 vezes 3, 9. 45 dividido por 9 também é 5. E eu posso achar aqui quantas frações eu quiser. Posso multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por qualquer número que eu vou obter sempre a fração equivalente, né? Só não vale para o zero. Aqui também eu vou conseguir quantas frações eu quiser. Perceba que eu quero somar 4 meios, que é esse número aqui. Mas tanto faz eu trocar esse 4 meios por 8 quartos, por 12 sextos, por 20 dezavos, não tem o mesmo resultado? Então eu posso escolher qualquer uma dessas frações e trocar pela primeira. A segunda fração, 15 terços, vale o mesmo tanto que 30 sextos, que 45 nonos. Então, quer dizer, trocar por essa ou por essa, eu também vou ter o mesmo resultado. Mas olha que interessante. Eu vou escolher trocar essa fração aqui por essa daqui. Ó. Então, ao invés de eu escrever 4 meios, eu vou escrever 12 sextos, que vale o mesmo que essa. Mas, ao invés de eu usar 15 terços, eu vou usar 30 sextos. Não vale a mesma coisa? Então, aqui eu vou usar 30 sextos. Olha o que aconteceu. Eu reescrevi essas frações, ó. Deixa eu apagar esse resultado de cima. Olha o que aconteceu. Eu reescrevi essas frações. Essa daqui vale o mesmo tanto que essa. E essa vale o mesmo tanto que essa. Eu escrevi frações que valem a mesma coisa. E por que eu fiz isso? Porque eu encontrei frações de mesmo denominador. E eu sei que quando o denominador é igual, eu vou somar o numerador e manter o denominador. E aí eu vou obter o mesmo resultado, né? 42 dividido por 6 é 7, né? Aqui nós tínhamos achado que aqui é 2 e que aqui é 5, 2 mais 5, que dá 7. Esse exemplo foi bem tranquilo porque usamos frações que são aparentes, né? 4 meios é a mesma coisa de 2, 15 terços é a mesma coisa que 5, a soma é 7 e acabamos achando o mesmo resultado 7. Isso foi para mostrar que esse método funciona, então você pode fazer isso para quaisquer frações. Por exemplo,
vou somar 1/2 mais 1/5. Ó, então eu quero somar essa fração 1/2 com essa fração 1/5, mas os denominadores são diferentes. Então qual vai ser a minha estratégia aqui? Vai ser achar uma fração aqui embaixo que tenha exatamente o mesmo valor de meio e achar outra fração aqui que tenha exatamente o mesmo valor de 1/5. Porque se eu somar uma coisa que vale o mesmo tanto que 1/2 com outra coisa que vale o mesmo tanto de 1/5, é a mesma coisa de somar 1/2 mais 1/5. E é justamente isso que nós fazemos quando vamos somar frações. Vamos usar aqui ainda o método mais cansativo, ó. 1/2, a primeira fração. Se eu multiplicar ela toda por 2, em cima e embaixo, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar ela toda por 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Se eu estou sempre multiplicando a mesma fração pelos naturais, tá? Ó, 1/2 vezes 2 deu isso aqui, 1/2 vezes 3 deu isso aqui, 1/2 vezes 4. Lá em cima, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Por 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Quando que eu vou parar aqui? Quando eu encontrar o número que eu preciso. Não se preocupa com isso, porque você não vai precisar ficar fazendo isso. Eu estou fazendo isso aqui para você entender, né, da onde que vem essas frações. Embaixo aqui eu vou escrever essas frações, essa fração aqui em quinta, e vou achar frações equivalentes a ela, que valem a mesma coisa. Pausa o vídeo aí, se você tem dúvida, pega uma calculadora e resolve cada fração dessa aqui e anota no papel. Você vai ter exatamente o mesmo resultado. Então, de novo, essa fração quinta, se eu multiplicá-la por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. Se eu quiser multiplicar essa fração toda por 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Se eu quiser multiplicar essa fração toda por 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. E aqui, quantas frações eu precisar. Por que eu parei agora? Porque eu já tenho as frações que eu preciso. Olha só. Essa fração aqui, 5 décimos, e essa fração 2 décimos. Essa 5 décimos vale o mesmo tanto que 1/2, e essa 2 décimos vale o mesmo tanto que 1/5. E elas têm um denominador igual. Isso quer dizer que, ao invés de eu usar 1/2, eu posso usar 5 décimos. E ao invés de eu usar 1/5, eu posso usar 2 décimos. E por que usar essas, logo essas? Porque elas são frações de mesmo denominador. Poderia usar outras lá na frente que vai repetir? Poderia. Mas essas são as menores, são as primeiras que isso acontece. É a primeira fração dessa linha de cima que repete com a de baixo. E aí ficou fácil, né? 5 com 2, 7. E aí, como o denominador é igual, 7 décimos. Isso quer dizer que 1/2 mais 1/5 é 7 décimos. Tá, mas você não necessariamente tem que fazer isso aqui toda vez. Por quê? Acontece que esse 10 ele é um númerozinho especial, que você vai lembrar agora. O 10 é o MMC de 2 e de 5. Então, ao invés de você ficar procurando isso aqui, você já pode calcular o MMC. Vamos fazer outra e usar o MMC? Por exemplo, vou somar 2 sétimos mais 3 oitavos. Tá. E aí aqui, eu não vou ficar fazendo essas frações, eu vou tirar o MMC de 7 e de 8. Então, o MMC de 7 e de 8 é 56. Isso quer dizer que eu vou encontrar duas frações aqui que têm o mesmo denominador, que é o 56. Por que o 56? Porque eu sei o 56. Porque eu sei que o 7 pode virar um 56. E como que o 7 vira 56? Quando eu multiplico ele por 8. Então, se o de baixo for multiplicado por 8, o de cima também. 8 vezes 2, 16. Essa outra fração, o 8 virou um 56. Eu sei que ele foi multiplicado por 7. Então, de cima também é multiplicado por 7. 7 vezes 3, 21. Pronto. Chegamos nessa parte aqui, ó. Temos duas frações de mesmo denominador. Agora eu vou somar o de cima e manter o de baixo. Esse é o resultado. Simples assim, pessoal. Não tem erro, tá bom? A diferença é que aqui embaixo, em vez de ficar fazendo essas contas que demora mais, você pode usar o MMC. Eu sei que existem outros métodos, tá? Eu vou fazer mais uma
desse jeito aqui, aí a gente usa o método mais comum, que normalmente se usa no ensino médio. Um outro exemplo agora. 1/4 mais 3. Eu vou pegar um número que o MMC não é o produto e que ela não é aparente. Por exemplo, 5/8. Agora, perceba que eu vou achar, agora eu não vou fazer do lado, vou fazer na frente. Eu vou achar duas frações, mas eu vou indicar que eu quero que esta tenha o mesmo valor que esta e esta tenha o mesmo valor que essa. Ora, o MMC de 4 e de 8 é 8. Então, quer dizer que eu vou achar duas frações de denominador 8. Essa 1/4 virou alguma coisa sobre 8. Aí eu consigo ver aqui que ela foi multiplicada por 2. Então, de cima também foi multiplicada por 2. 1 vezes 2, 2. Essa de baixo era 8 e continuou 8. Ou não fez nada, ou você pode pensar que foi multiplicado por 1, se você quiser multiplicar por alguma coisa. Então, aqui continua 5. E aí é só somar. 5 com 2, 7. E o de baixo continua igual, se os denominadores são iguais. Então, perceba que para somar e subtrair fração, não tem problema nenhum. E professor, e se fosse de subtração? Ao invés de somar aqui, você subtrai. Você faz tudo igual e no final subtrai. Sem problema nenhum. E por último, para quem está um pouco mais avançado, como é que se faz normalmente no ensino médio? Você tem 1/2 mais 2/3. Usa-se esse algoritmo, que é essa sequência. A gente tira o MMC de 2 e 3 é 6. Aí você tem que decorar o seguinte: você vai pegar esse MMC, vai dividir pelo número de baixo, vai pegar esse resultado, multiplicar pelo de cima e vai ser igual aqui. Ó. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Se for mais é mais, se for menos é menos essa parte. E aí você repete esse processo aqui. Ó. 6 dividido por 3, 2. Aqui eu multiplico 2 vezes 2, que dá 4. Então, isso aqui é 7/6. Tanto faz o algoritmo que você vai usar. Ambos vão dar certo. Mas se você tem dificuldade, faça o jeito mais fácil, que você entende o que você está fazendo, não exatamente o mais rápido. Vamos fazer essa mesma conta aqui, ó. 1/2 mais 2/3. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Tá, eu já sei que o MMC é 6. Então eu estou procurando uma fração aqui que vale o mesmo tanto que 6. Eu acho esse número que eu sei que o 2 para virar 6 multiplico por 3. É a mesma coisa eu dividir 6 por 2, eu acho esse mesmo 3. 3 vezes 1, 3. Chegamos exatamente na mesma coisa. Agora aqui, ó, essa fração é equivalente com essa daqui. O 3 virou um 6, multiplicou por 2. Então, o de cima também multiplica por 2. Ou 6 dividido por 3, que dá 2. Então, essencialmente é a mesma coisa. E chegamos no mesmo resultado. Então, o que eu gostaria com a aula de hoje é isso. E de uma vez por todas, entenda o que você está fazendo e você não vai mais esquecer, você não vai ter problema. Então, essa aula foi só soma e subtração de fração. Ah, professor, você não fez de conta de menos. É só trocar o mais por menos. A gente pode fazer um exercício em breve e eu resolvo com menos, você vai ver que é a mesma coisa.